Estamos aqui, estou feliz pra caramba, porque hoje é a primeira entrevista do Sobretudo João Portugal. E essa ideia de hoje veio realmente assim do nada, como tudo nesse canal. Eu recebi uma mensagem do Humberto Medeiros. Humberto Medeiros é meu amigo, já trabalhamos juntos em outro projeto que a gente tocava, que tinha tudo para estourar. E por conta de questões paralelas, todo mundo trabalhando bastante, não conseguimos dar continuidade. E o Humberto é um cara talentosíssimo, Humberto é publicitário, puta publicitário, me mandou uma mensagem hoje cedo para João, vamos sentar para tomar aquele café que você comentou. Inclusive ele viu o vídeo do café que eu gravei essa semana e ele achou bom pra caramba. Ele, meu irmão, a gente tem que tomar o café. E aí, nesse encontro do café, eu vou te dar várias ideias legais que podem deixar os teus vídeos melhores. E aí eu disse, porra, massa. Para mim, dia de sexta-feira é o dia mais propício para isso. Então, tava tudo planejado aí para dar certo dessa forma, ao acaso. Porque de segunda a quinta-feira minha vida é uma loucura. Eu disse exatamente isso para ele, como todo mundo pode perceber, os vídeos são normalmente gravados de manhã cedo, antes de eu chegar no trabalho, dentro do carro, e à noite. Depois que acabou todas as minhas atividades profissionais, eu chego em casa antes de dormir, sento aqui no meu estúdio, que é a varanda da minha casa, para gravar algum vídeo para vocês. E aí eu falei para ele, Humberto, eu acho que dia de sexta-feira é o melhor dia, se você puder também, a gente marca para tal horário. E aí não deu outra, Humberto, outro doido igual a mim, colocou uma porrada de equipamento no carro e encostou na minha casa. E eu disse para ele, lanço um desafio para você, uma ideia que eu tive agora. Você vai ser o primeiro entrevistado do Sobretudo João Portugal. Acho que tem tudo a ver fazer uma entrevista sobre você. E aí ele, muito nervoso, ele nunca passou por isso, ele está acostumado sempre a produzir os vídeos, ele sempre fica nos bastidores, ele não aparece. Então ele está bem nervoso, mas eu acredito que agora com essa introdução e eu falando aqui bastante, eu acredito que ele está mais tranquilo. E, cumprindo a promessa para ele, extrair aqui um cafezão na Moka, vou servir agora aqui para ele, ele vai deixá-lo mais tranquilo e com os neurônios trabalhando a pleno vapor. Eu acredito que ele vai gostar do café que eu produzi. Ele é mais turvo, né? É o método? Exatamente, é por conta do método. Ele é um café aí que você vai perceber que ele tem mais peso de boca. A gente chama de peso de boca. É como se fosse um café mais sujo do que o filtrado, realmente. Porque o filtrado passa por filtro de papel e ele fica uma bebida mais límpida. Esse aqui ele tem mais turbidez, realmente. Você pode ver aí que ele tem todos os óleos aí flutuando aí na... É verdade. Não sei se as câmeras aí vão pegar, mas tem toda... Os olhos no teto, né? Porra. Então, Humberto, ao nosso sucesso... Não se brinda café, né? Não se brinda café, mas hoje aqui, ao nosso sucesso, ao sucesso do Humberto Medeiros, do Sobretudo Portugal. E me diz lá se tá gostoso. Não é porque fui eu que fiz não, mas tá bom pra caramba. Muito bom. Muito bom. É porque eu não conheço muito de café, né? Mas talvez seria mais cremoso, não sei. Acho que é esse peso mesmo dele encher mais, parecer menos uma água do que o café do dia a dia. Que o café do dia a dia, na minha visão, ele tipo tem um gosto evidente de café, de queimado, principalmente, mas ele é tipo uma água saborizada, tá ligado? Tipo assim, pra mim ele não tem diferença, né? Quando eu rato e sai o pó todinho, aí ele fica, né, com uma textura diferente que é ruim, mas isso aqui é muito bom. Eu não sei se você tá percebendo já agora, pelo menos está acontecendo aqui comigo, por conta da acidez dele, que é algo desejável aí, é porque você colocou agora novamente. Você vai perceber que você vai sentir no fundo da língua um azedinho. Isso daí é a acidez do café, pelo menos para mim é algo agradável para a maioria das pessoas. Eu fiz um que você até me indicou de comprar uma prensa e tal. Uhum. Eu comprei uma prensa simples para o meu pai, mas comprei um moedor legal e um café bom. Porque pelo que eu percebi ali, as prensas, desde que elas não fossem feitas de algum material que absorvesse muito sabor, tipo de madeira e tal, não teria muito problema. Então eu comprei uma prensa ali que fosse de vidro e tal, miudinha, e eu fiz algumas vezes com o meu pai. Ele também é um tipo de café... Apreciador.
É apreciador. Meu pai curte, tipo, muita coisa, assim, vinho, cerveja e tal. Só que eu também senti que era um café mais, tipo assim, pesado, você falou? Com mais peso de Com boca. mais peso de boca. Eu achei, o da prensa. Legal. Não sei se eu tô correto na minha análise. O café extraído na prensa, ele fica mais leve do que esse aqui, da Moca. O da Moca, Tá. ele fica com mais peso. E veja que esse café aqui, depois de extraído, eu faço uma diluição nele. Eu faço um bypass. Nesse caso aqui, eu fiz um bypass com aproximadamente 180 ml de água. Então, eu extraí o café, utilizando ali, deve ter sido extraído mais ou menos uns 180, e eu dobrei a quantidade dele, adicionando mais 180 mililitros de água. E aí você para, inclusive, a quentura, né? Pra ele não queimar, ou não? Não, eu adicionei água quente, água já fervida também, para não ter mudança de temperatura. O bypass, na realidade, é para deixar o café mais palatável. Tá. Porque se eu te servisse ele, pelo método seu da Moca, ele fica um café muito potente. E aí talvez não te agradasse. No dia a dia eu já faço assim. Eu tomo expresso de máquina. Pronto, né? expresso. Não, mas de máquina. Máquina, eu compro as cápsulas. Sabe qual é o detalhe? Depois que eu passei a fazer o meu café em casa, que é o que todos os dias eu preparo. Todos os dias eu preparo um café. Esse aqui é o segundo que eu preparo, um dia que eu preparei para você. Quando eu tomo qualquer café por aí agora, ou café de máquina, qualquer lugar... De cápsula tu não curte? Nenhuma? Não, porra. Não me agrada. Tipo, tem umas cápsulas que são mais premium, tipo a cápsula da Ló e a cápsula da Nespresso. As duas cápsulas ali, porra, elas têm um sabor agradabilíssimo. E eu tô falando, obviamente, sobre a minha opinião, porque eu já tomei os expressos lá chiques, né? Daquelas máquinas enormes de expresso de cafeteria. E eu acho que máquina de barista. É, a máquina de barista, que é do caralho, tipo assim, pô, o sabor é maravilhoso de um café simples, mas eu acho que alguns, não todos, da Ló e da Nespresso, eles são excelentes, assim, muito bons. Quando eu falo excelente, eu tô falando do meu consumo de café, que é, bom, menor, né? Lá em casa a gente toma café de pia, né? Que é o café que a gente toma metade da garrafa e o resto toma o ralo, né? Toma a pia. Mas... eu gosto. E, porra, um cafezinho, pai, você serve. Aí eu tenho aquela xicrinha de vidro. Já tá ligado como é aquela xícara de vidro que ela tem um copo dentro, assim, e ela, tipo, meio que tem uma doma por fora que ela não esquenta. Sim. Bonitinha. Aí eu sirvo para um convidado. Porra. Vai impressionar. Caramba. Porra, as pessoas sabem que uma Nespresso não é barato. O café, assim, hoje já é bem mais barato, né? Mas até então não era tão barato, bom, e tal. E a minha foi herdada, né? Meu pai comprou uma e eu ganhei a dele. Do caralho, muito aí bom. É que é boa, né? Na verdade, eu fui gênio, né? Eu comprei pra ele uma cafeteira. Eu já dei o presente. Eu sei que esse negócio vai ficar pra mim. Caramba, que presentão! E eu dei a nova, que é aquela que as cápsulas são impossíveis de você comprar de outras marcas, tá ligado? Porque as antigas você usa cápsula, tipo, tem Três Corações, sei lá, tem aquela Nescafé, deve ter uma linha também, sei lá. Aí essa nova é um código de barra, você nem seleciona a quantidade de água. Minha nossa senhora. Ela mesmo, tu tá ligado com essa? Tipo, não. Veja, aqui é uma jarrinha, tá ligado? Aí tem uma cápsula, você bota nela e tá lá com um tanque d'água na cafeteira. Você não seleciona a quantidade de água. Ela faz a leitura desse código de barras que tem ao redor da cápsula e ele vai despejar ali a quantidade de água necessária. Você meio que não tem controle. Bom, eu acho que se você interromper o processo do café, evidentemente ele vai ficar mais forte. Energia à máquina. Ou sei lá, apertar um botão. Mas você... Porque na minha, você escolhe se você quer um curto ou um longo, né? Que eu acho que é um duplo ou um simples, né? Eu acho que é isso. Não sei se é simples que chama, é single, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Pronto. Aí na minha você seleciona lá qual que você quer. Eu sempre faço o mais curto. Minha esposa já prefere mais o mais longo, que já fica mais parecendo essa máquina do teu pai, então, ela já tem um preset dela que ela faz e ela faz um negócio mais específico para cada cápsula. Isso. Então ela já tem uma receita ali já programada. Então deve ser um negócio legal. E faz aquelas diferencinhas, tá ligado? Aqueles degradês, aquelas fuleiragens, que já é a outra parte do café, né? Que já são os drinks de café, né? E tal. Eu gosto pra caramba de café gelado também. Eu tenho um drink que eu faço... Tem gente que faz. Que eu vou, tipo, uma reunião eu ia muito, né? Tipo assim, em algum momento da minha carreira, ela se resumia a tentar fechar negócio com o cliente, né?
O que é legal, mas ao mesmo tempo era desgastante, porque eu acabava tendo que gastar muito dinheiro com cafeteria e almoço, né? Pra fechar negócio com os caras. Aí eu ia pra cafeteria, pô, eu adoro, tem um que eu faço sempre. Lá em casa a gente sempre compra água com gás, porque eu adoro tomar esse drink. Aí eu pego um copo longo, tipo de whisky, tá ligado? Aquele Johnny Walker, né? Aquele copo clássico do Johnny Walker. Aí eu encho ele de gelo, faço um expresso no gelo já no gelo, já deixo o copo com gelo, já faço o expresso no gelo. E aí eu boto suco de limão, de um limão. Aí eu espremo um limão, meio é melhor, mas eu gosto de azedo, então eu espremi um limão e água com gás, velho. Bicho, eu acho uma delícia. Mas eu ia pra cafeteria, era tipo assim, irmão, tu tem como me trazer um expresso só que num copo longo de vidro? Lá. Aí você traz o gelo separado, uma água com gás e o sumo de limão. Aí o cara, caralho. E tudo isso eu só paguei água com gás e o café, tá ligado? E o cara fez todo um... Pô. Aí eu lembro que eu era odiado, assim, em algumas cafeterias e tal. Até que aconteceu de eles não me servirem mais assim. Eles tinham lá o café expresso, ou café gelado, iced coffee. Não tinha mais a possibilidade de eu pedir um copo com gelo e o café. O que eu acho que, inclusive, se eu botasse no pau, eu acho que eu ganhava. Porra, como é que o cara não quer me servir um copo com gelo? Tem um drink que fazem com café. Tem até um amigo meu e do seu tio, do Júlio, que gosta muito, que é o Ivan Carvalho. Sim. Ele gosta de fazer um com café que é misturando com o licor. Normalmente ele compra o 43. Top. E aí mistura, bicho, fica bom pra cacete. Top. Coloca o expresso, o 43 e eu não recordo se adiciona uma pedrona de gelo. Não tenho certeza a respeito do gelo. Mas o expresso e o licor 43, certeza. Bicho. Eu já tomei tipo o cafezinho e o licor gelado, mas... Oxe, é misturado no copo. Bicho, é covardia. Que massa. É covardia, é sacanagem o negócio. Que massa. Mas, voltando aqui pra gente, porque o café aqui foi só a muito intro. Bom. Já valeu. Já valeu trazer todos esses quilos aí de equipamento aí. Eu já vou entrar de cara aqui. Preparei aqui algumas perguntas para te fazer. Quando foi que surgiu a ideia de ser publicitário? Quando você era criança, você achava... Todo mundo quando é criança acha que vai ser alguma coisa. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu pensava que eu ia ser biólogo. Eu tinha vontade de ser biólogo e era biólogo marinho. Eu adorava pescar, eu queria ser biólogo. No seu caso, o que é que você queria ser quando você era criança? E quando surgiu a ideia, quando é que você enveredou na publicidade? Tá. Eu costumo falar na resenha e tal, mas que tem um fundo de verdade, é que eu sou publicitário, tá ligado? Porque a publicidade, de maneira geral, assim, eu falo da academia e a escolha da profissão, ela é difícil de você poder fazer ela do jeito que eu julgo hoje como você deveria. Dentro da publicidade, a gente tem várias pessoas, vários profissionais, uns que são mais técnicos, e outros que têm uma performance assim, mais subjetiva, de análise mais subjetiva, né? Do que é necessariamente a criatividade, aquela coisa toda. E é muito diferente, são coisas muito diferentes. Então, tipo, um cara que trabalha com audiovisual, que é o meu caso hoje, em específico produção audiovisual, foto, vídeo e tal, pré-produção, produção, né? Ajuda um pouco na parte de distribuição, que é a pós-produção, edição e tal. É completamente oposto de um designer, tá ligado? Como também é completamente oposto de um cara que faz atendimento, que é o cara que vai pra cima lá do cliente. Fazer o corpo a corpo. Fazer o corpo a corpo. Aí eu não sei se isso é uma coisa meio do Brasil, né? Que a gente é multifacetado nas profissões, todo mundo meio que tem que fazer um pouco de cada coisa. O cara que é advogado precisa advogar pra isso e pra aquilo também. Eu não sei exatamente se é dessa maneira, mas... Na minha cabeça, eu queria lá atrás, quando eu decidi fazer publicidade, eu sou um cara muito intenso, assim, quando eu curto alguma coisa, sabe? E eu sempre me enxerguei como um cara criativo, de boas sacadas, boas tiradas e tal. Uma coisa que me diferenciava, talvez, quando eu observava as outras pessoas. Eu tinha alguma ideia de alguma coisa, eu tinha uma visão, um certo bom gosto para algumas coisas. Estéticos, vamos dizer assim, mas não elitista, tá? Tipo, não dizendo que ópera é melhor que funk, é mais uma questão de tipo achar que isso funciona melhor dessa forma do que da outra, comunica melhor e tal. Eu sempre curti rádio,
e cinema. E aí eu fiquei nessa, tipo, eu tava lá no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, o que é que eu vou fazer? E também embebido por todo aquele papo que hoje eu acho que é uma besteira de faça o que você ama pro resto da vida e tal, pá, porque se você não fizer o que você ama, você vai ser triste, depressivo, infeliz, bom, sei lá. O que eu acho que, tipo assim, meu irmão, trabalho é uma parada, sabe? Vocação é outra completamente diferente. Labor, né? Do latim labor, né? Ora et labora, né? Reze e trabalhe, né? Então, rezar não é fácil, não é bom, não é gostoso ficar rezando e também como não é bom estar trabalhando, mas a gente sabe que é importante. Essa é a minha visão hoje. Mas naquela época eu queria, né? Fazer o que eu curto. E eu achei que entrando na Universidade de Comunicação Social eu poderia estar encontrando mais informação sobre cinema, rádio, TV, tal, que era o que eu gostava de fazer, né, e tal, assistir e tal. Mas eu também tinha um pouco de apreço, assim, eu conseguia olhar para o Faustão, eu conseguia olhar para cinema, rádio e achar aquilo bonito, além de achar legal, sabe? Eu achava, porra, do caralho, cara. O cara consegue fazer umas, né, tipo, seja narrador de futebol, o cara consegue passar uma emoção e tal, então eu queria talvez trabalhar com isso. E aí foi quando eu fui para publicidade e eu vi que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Assim, publicidade é um curso que você vê um pouco pingos disso, desses veículos de cinema, TV, rádio, que isso são veículos, né? Mas não necessariamente você aprende a produzir algo que seja palatável. Você estuda teoria. Você tem que ter a vocação, que você falou. Eu acho. Eu acho. Não adianta, deve ter um monte de gente que vai lá, escolhe aquele curso porque acha interessante, mas se não tiver a vocação, cara, não desenvolve algo legal. É como você falou, você tem boas sacadas, tal, criatividade, e aí isso daí é vocação para coisa. E aí você consegue desenvolver. E aí vai ter gente que vai lá, aprende a parte teórica, mas se não tiver a vocação, não consegue desenvolver. É bem por aí. Inclusive, você falou aí, cinema, eu soube, né, ouvi falar que você é um cinéfilo, né, que você adora. Isso daí, como isso daí influencia os teus trabalhos, de alguma forma, é uma fonte de inspiração? O que você desenvolve tem influência disso daí ou não? Tem. Tipo assim, da mesma forma que eu disse que eu fiquei embebido por essas coisas que eu curtia fazer, eu sempre tive curiosidade de como que isso poderia ser feito. E aí tem a parte do gearhead, que é o cara diz, pô, qual é a câmera que ele usa, qual a luz que ele está fazendo, qual o movimento que eles estão fazendo, qual o gimbal que ele está usando para poder estabilizar a imagem. Eu adoro isso, tecnologia, mas o sentimento inicial não foi esse. É tipo assim, porra, como é que eu construo uma história que faça sentido ao ponto da pessoa dizer assim, porra, Titanic é um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu não acho. Mas Titanic é muito incrível e tal, mas... Mamãozinho com açúcar. Mas... Vou fazer uma comparação aqui que agora os nossos amigos... Não, sim. Que pariu. Quem é melhor, Messi ou Maradona? Isso é algo bem discutível. Eu acho fácil a gente dizer que o Messi é melhor. Hoje o entrevistado você diz qual é a sua opinião. Mas veja, o Messi eu acho que ele é muito facilmente melhor do que o Maradona, tanto em números como em qualidade e tal, e como o futebol é feito hoje, como o Messi hoje consegue se destacar. Era mais fácil na época do Maradona se destacar do que hoje, mas maior eu não sei dizer. Eu não sei dizer se o Messi é maior que o Maradona, tá ligado? Uhum. Talvez o Maradona seja o maior nome da cultura argentina, tá ligado? Tipo assim, Carlos Gardel e Maradona. É nome, religião, né? Pois os caras misturam, é uma loucura. O cara, dentro de um jogo de futebol, o cara conseguiu fazer algo que foi um ato político. Pois é. O lance lá do gol da mão e tal, sim, por conta do que existia na época Argentina-Inglaterra, né? Da guerra e tal. O cara ali... O cara, através daquele ato de trapaça, ele sacaneou os ingleses. Perderam na guerra, mas lá dentro do campo de futebol, o cara, através daquele ato ali, a sacanagem ali de ter trapaceado e feito aquele gol, que se tornou um gol histórico, né, para a história das Copas, um ato político também aquilo ali. Sim. Tem gols, tem momentos que são maiores do que o próprio esporte. E aí eu acho que o Maradona, ele viveu isso mais do que o Messi. Não que o Messi não tenha vivido, mas mais do que o Messi. Bom, eu estou levantando aqui uma dúvida, nem tenho essa capacidade, mas o ponto é esse, é tipo assim,
o Titanic não era o filme que eu mais gostava, mas eu vi um ofurô em volta disso, né? São atores, tipo assim, o Leonardo DiCaprio saiu de um ator furreba, um ator tipo um teenager, não tô dizendo que ele é um ator ruim, não, mas ele era um ator teen, ali no Titanic e tal, que não tinha substância, ao ponto de fazer um Lobo de Wall Street no futuro próximo, né? Assim, futuro próximo. Então, como... Atuação monstruosa. Pois é. Aquela cena dele drogado, que ele vai se arrastando até o carro. Bicho, impressionante. O realismo. O cara é foda. Mas ali dentro existem outras coisas que trazem essa substância, que esse foi o ponto. Então, assim, eu ia além um pouco do que... Eu tinha interesse em saber, além do que o ator, né? Então, eu via muito filme policial com meu avô. Muito. Por falar nisso, já te disse isso uma vez. O nome do meu avô materno é Humberto. Já te disse isso. Disse isso pra você, disse pro teu pai. Meu avô também. Exatamente. O meu avô, o pai da minha mãe, era Humberto também. Caramba. Muito bom. Sim, mas você via muito filmes com o seu avô, policiais. E eu via sempre, assim, o meu avô falar, aquele negão tá no filme. Aí normalmente era o Morgan Freeman, ou era um outro cara que eu esqueci o nome completamente, que tinha um olho meio torto, que me Lawrence faleceu. Fishburne. Lawrence Fishburne, eu acho que é ele. O Lawrence Fishburne é o do Matrix. Não, então é o outro. Eu sei qual é. Eu acho que ele faleceu, não sei. Não quero matar o cara. Um dos filmes que ele fez, por exemplo, foi O Quarto do Pânico. Eu acho que é. Ele é um dos bandidos. Pronto, ele fica numa situação estranha no Quarto do Pânico, porque ao mesmo tempo que ele é o bandido, ele começa a ficar com pena e quer fazer algo para ajudar a filha. Quer ajudar a mulher e a filha a mulher e a filha que estão presas no quarto. Acredito que é isso, não me falha a memória. Bom, esse cara... Eu sei qual é o ator. Ou eu via tudo... Ele faleceu, né? Eu acho que faleceu, e não tem muito tempo não. Eu acho, mas não quero matar o cara. Eu sei o nome do cara e tá na ponta da língua e não tá vindo. Eu vou botar na edição aí a cara dele e o nome dele. Mas, basicamente, tipo, o meu avô, quando tinha esses dois atores no filme, ele dizia, vai ser massa. E eu vi uma série de filmes com ele que eram terríveis, assim, tipo, muito ruins. E esse tipo de coisa me fez, tipo, questionar, então não é só sobre o ator, não é só sobre a capacidade desse cara. O Nicolas Cage, pra mim, é o maior exemplo de que um cara que ganhou Oscar, tá ligado? Tipo, o Nicolas Cage é talvez um dos melhores atores da sua geração. O cara faz de tudo. E ele consegue fazer filmes terríveis. Bom, eu consigo ver o lado positivo dos filmes. Qual foi o melhor filme que ele fez pra você? Eu acho que Face Off. As com duas John Travolta, faces, né? Em português. Eu acho que com o John Travolta. Confesso pra você que em português eu não lembro qual é. Não é Face Off mesmo não, aqui no Brasil? Não é, né? Ele e o John Travolta. Guerreiros das Armas. E ele é o vilão e o John Travolta é o mocinho, né? Isso. Só que eles trocam de corpo e tal. Porra, filmaço. Bom, pra época também existe uma limitação de narrativa da época, então eu consigo reconhecer e dar valor pra isso também. Mas era isso. Eu tinha... Tava na cara que você não ia dizer A Cidade dos Anjos, com o Meg Ryan. Não. Ele é a Meg Ryan. Não. Tem um dele que chama Jiu-Jitsu. Esse filme tem nota 1.5, eu acho que no MDB. É bem ruim. É porque ele tem uma filosofia de pagou $1 milhão, ele grava o filme. Vai. Bicho, ele tem um legal. Eu acho interessante. Ele tem um legal que eu não sei se é. Não é um Homem de Família, não. É um que ele acorda de manhã, e aí ele... enfim, eu não tô lembrado agora qual é o título do filme, mas é um filme bem interessante com ele, que é meio que ele acorda de manhã e ele sei lá, ele volta no tempo, alguma coisa assim. Eu não lembro agora qual é o nome do filme, é um filme legal. A filmografia dele é bem infinita, assim, é bem extensa. Inclusive, ele foi quase o Superman, né? E foi? Isso daí eu não sabia. Meu irmão, estamos para fazer um documentário disso. Ele quase foi o Super-Homem, pô. Não sei se ia combinar muito, E ele tava de cabelão na época. Maluquice, assim. Só o Nicolas Cage. Bom, mas era isso. Era tipo... Eu queria entender como eu consigo cativar as pessoas criando produtos como esse, né? Já que eu conseguia perceber que eu tinha um senso crítico, assim, fui muito exposto, graças a Deus e aos meus pais, fui muito exposto a produtos muito bons. Músicas que eu julgo que são boas, músicas que hoje eu julgo que são ruins, e principalmente a indústria audiovisual, assim. Eu conseguia consumir de produtos da classe C a produtos da classe A,
né, da TV ou de filmes Leandro Hassum para um filme do Oscar, assim, sabe? Tentando deixar simples, Sim. mas eu achava isso o máximo. Porque, de alguma forma, as pessoas eram cativadas. Sejam elas com um gosto mais refinado, ou seja, elas com um gosto mais E tá chuco. certíssimo, e tem que ser assim mesmo, porque você tem que... Eu sempre digo isso para todo mundo. Tem muita gente que não me entende quando eu falo, por exemplo, sobre o whisky. Eu sempre digo isso para todo mundo. Tem até uma frase popular sobre o whisky. Não existe whisky ruim. Existe o uísque melhor que o outro. Tá. E você tem que provar. Você tem que provar determinado uísque que a maioria das pessoas pensam que é ruim por causa do valor, ou porque ele não tem lá dizendo quantos anos é um uísque sem idade definida. Você tem que prová-lo para você saber, ter né? aquela referência, para quando você provar algo melhor, você dizer, poxa, esse aqui é realmente melhor. Mas por que você sabe disso? Sim. Porque você tem como referência aquele outro, que é um pouco inferior. É inferior. Sim. Então é bem por aí, eu concordo com você. Então tem que assistir, como você falou, desde o filme do Leandro Hassum até o do Oscar. Veja, se você quer produzir, tá ligado? Se você tem interesse em entender como isso funciona. Eu não acho que ninguém é obrigado, a consumir uma coisa que você acha que é ruim, poxa, no meu tempo livre eu não quero consumir uma coisa que eu julgue. Eu tenho meu gosto também, Sim. mas eu consigo ver valor nas coisas, entendeu? Sim. Eu consigo ver valor de persuasão ali. Aí é isso, assim, foi mais ou menos nesse momento ali que eu nem me lembro exatamente a pergunta, mas... Era a pergunta do cinéfilo, como a sua... É isso. O seu gosto de assistir muitos filmes influenciou no teu trabalho. Qual foi o trabalho mais maluco que você já fez? Qual foi o produto mais maluco? Um cliente chegou para você, Humberto, eu estou precisando fazer publicidade disso aqui. Era a coisa mais maluca. Qual foi o trabalho mais maluco e que eu presumo, de repente, ter sido mais desafiador ou não para você? Tá. O trabalho mais maluco foi o mais desafiador? O trabalho mais maluco foi o podcast dos caras, tá ligado? Então tava dentro. Porque ali a gente tem pessoas muito diferentes, com gostos muito diferentes, e a gente tentava modular piadas o tempo inteiro e tal, e se tornar relevante. E aí teve aquela vez que eu compartilhei o vídeo que deu 10 milhões de visualizações, a gente ganhou 12 mil seguidores, tá ligado? Aí eu acho que foi um produto, de maneira geral, bem maluco, mas também eu acho que foi um dos mais divertidos, porque eu nunca tinha, lidado com o podcast como uma forma de trabalho mesmo ali, entendeu? Tanto porque eu recebia para poder editar o podcast dos caras, mas eu também me sentia parte ali de poder fazer a parada. Mas se a gente não quiser colocar o podcast dos caras na jogada, eu me lembro que durante a faculdade, se puder colocar como foi trabalho... Foi o mais desafiador, então? Desafiador, não. Mas foi o mais maluco. Mais maluco. O mais desafiador acho que foi na faculdade, e aí é mais polêmico e tal. Eu tinha um professor que pediu pra gente poder fazer uma campanha para vender um terço para um ateu, tá ligado? E aí eu senti que existia ali um interesse, eu sou católico, existia um interesse ali de quebrar os conceitos católicos, né? Foi no primeiro período e tal, a galera entrando na faculdade, um curso majoritariamente de humanas, onde os conceitos são bem conhecidos de como funcionam, né? Os cursos de humanas e tal. E eu acho que ele queria dar uma chocada na galera. E, ao mesmo tempo, eu me senti desafiado, porque era um exercício interessante, né? Se a gente for analisar do ponto filosófico, assim, né? Como você vende... Bem desafiador. Né? Como é que você vende gelo, né, em Antártica? Não faz muito sentido, né? O próprio conceito de um terço, assim, o que é que esse terço, para que o terço serve e tal. Aí foi legal porque, assim, eu era muito da resenha, muito da fuleiragem, e eu e meus amigos, a gente pensou, os colegas de faculdade na época, a gente pensou em fazer um cara que, a família coagiu o cara a rezar o tempo inteiro. É uma meta, uma figura, imagine um mundo onde as crianças precisam rezar o tempo inteiro, tá ligado? Então era isso, assim, um negócio meio bizarro. E aí, ele não podia assistir nada, não podia fazer nada, porque os pais ficavam mandando ele rezar. E aí ele comprava esse terço, porque... fazia ele rezar, foi uma bosta, assim, eu olho pro negócio com uma porcaria, mas a gente conseguiu entregar ali o objetivo que era, vender o terço para algum ateu que era, sei lá, otaku, gostava de anime, alguma coisa do tipo, que acho que foi a temática que a gente usou no VT, lá no vídeo que a gente fez. Foi isso. Fora isso, campanha política, de maneira geral, eu acho que é a parada mais desafiadora. E maluca também, porque, bom, é tenso. Sim. É complicado.
Te pergunto, a lei de Lavoisier diz lá, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na publicidade também é assim? Tudo, completamente tudo. Completamente. Tudo. Agora, é aquela coisa, existe a cópia do que foi produzido e você quer adaptar aquilo ali para o teu negócio, mas a própria expressão cultural, artística, se você quiser colocar dessa forma, visual e tal, ela é uma cópia de referências, né? E, como eu falei, eu curto o Silvio Santos, curto o Faustão, curto videogame pra caramba, curto Tarantino, curto Oscar, curto também ir pra igreja, tá ligado? O que essas coisas todas podem me influenciar na hora de eu produzir alguma coisa? Que tipo de visão eu vou ter para poder resolver um problema? Ou para criar algo artístico? Ou para pensar num color grade, né? As cores que eu vou colocar ali naquele filme? Ou qual tipo de take eu vou fazer? Sabe? Tipo assim, pra gente, vou dar um exemplo, né? Sou católico. A gente sempre tem uma visão monumental do que é a Igreja de Cristo. Então ela é sempre, o ponto de vista do católico é de baixo para cima. Né? Uhum. Então isso me influencia, por exemplo, se eu quiser mostrar que algo é grandioso na tela, normalmente a câmera vai ficar filmando de baixo para cima. Seja o grande café de João Portugal, que vai estar sendo filmado de baixo para cima, ou, sei lá, não. Eu acho que no próprio Troia, numa cena, o filme é uma merda, mas tem uma cena do filme que o Aquiles vai lutar contra o... não lembro quem, mas é o grandão lá, o fortão que ele mata ele com uma aqui, né? Porra, cena do cacete. E ela tem uma cena que é tipo como se ele tivesse, ele parece estar crescendo na cena, assim, sabe? E é isso, é um travelingzinho da câmera fazendo isso aqui. O Aquiles, né? Não, tipo como se fosse o ponto de vista do Aquiles. Sim. Eles estão indo se encontrar, quando eles chegam perto, é como Aquiles, se o cara... O Aquiles miudinho, né? Vê ele. E ele ali. Eu acho que é isso. Então, nessa resposta aí, eu acho que tudo é copiável, mas Inclusive, você pode ser original ao mesmo tempo, né? Você não cria exatamente as coisas porque você não tem essa real capacidade de criar tudo, talvez, mas é como você pode ser original buscando melhores referências para aquele tipo de coisa, porque tem coisa que algumas referências não vão funcionar, né? Uhum. Normalmente, quanto tempo você leva para ter um insight de como vai ser a propaganda? Velho, sei. Tipo, normalmente é uma parada bem colaborativa. E qual é, aproveitando também, qual é o seu melhor horário? Que o seu cérebro funciona melhor? Você leva quanto tempo para ter um insight de como vai ser a propaganda e qual é o melhor horário do dia para você que você funciona melhor? Quando é que você consegue ter as melhores ideias? Cara, tipo, ideia pra mim, ideia assim mesmo, um negócio que eu digo, porra, cara, tipo assim, sabe aquele negócio que acendeu? É a hora que acende mesmo a luz. Eu não consigo saber exatamente se são em momentos que eu tô relaxado ou os momentos que eu tô mais tensionado, mais tenso de alguma coisa. Eu não sei. De certeza não é sob pressão. Tipo, e aí? E aí, velho, teve alguma ideia? E aí? Não é bem assim. Mas... também não gosto disso, odeio. Ficar com alguém... Adulto. E aí, João, já fez? Bicho, não funciona também dessa forma. Mas existem ideias que a gente sabe, né, o que é que pode dar certo. Pô, o cara tem uma pizzaria, tá ligado? Tipo, ele tem 5 pizzas, 10 pizzas no cardápio. Porra, o que é que eu faço pra esse cara? Porra, é fazer boas fotos, vídeos legais, com pessoas aparecendo, publicação segunda, quarta e terça, ou todos os dias, ou segunda, quarta e sexta, ou todos os dias, os horários tal, faz uma promoção de dia tal, qual dia que você tem. Então existem estratégias, boas ideias, que precisam ser organizadas, que a gente adapta ali pro cara. Agora sim, porra, tive uma ideia de um vídeo pra esse cara, que vai ser massa, uma referência de um seriado que tá bombando, ou de uma coisa que tá rolando. Eu acho que ele vem, tipo assim, eu preciso parar, né? Mas eu não sei exatamente qual que é o momento que vem, eu não consigo me condicionar a uma excelente ideia, né? Ou a acender a... É porque eu acho que talvez a minha mente sempre esteja pensando em coisas e eu acho que é natural vir, né? Tipo, eu estou sempre pensando em alguma coisa. Poxa, um detalhe aí, o meu YouTube por dia são 11 horas que eu assisto de YouTube por dia. Porque normalmente eu deixo o YouTube tocando enquanto eu faço todas as outras coisas no meu dia. Você consegue estar fazendo algo aqui ao mesmo tempo. A minha esposa odeia, ela diz que eu não estou conseguindo fazer nada, né? Mas eu adoro fazer isso, porque eu estou sempre ali tendo algum estímulo
que pode ser ruim também, os psicólogos aí, né? E tal. Mas eu acho isso gostoso. Para mim é óbvio que no momento de descanso é um momento de descanso, mas eu sinto que aquilo ali vai me deixando sempre num loop. Eu tô fazendo isso há 3 anos já constantemente e não vem me incomodando também, tá ligado? Tipo assim, não sentir, estou ansioso. Não, pra mim faz parte do meu dia, me coloca... Eu não gosto muito do silêncio, então, sei. Eu tô tentando fazer uma análise aqui do porquê, talvez, as minhas ideias apareçam do nada. Aparece dormindo? Não Nunca sei. Nunca sonhou não e sei acordou. O que eu sonho. Não sei o que eu sonho. Nunca. Dificilmente. Quando é uma parada terrível, assim, mataram todos, sonhei que eu estava sendo esmagado por um gigante, tá ligado? O cara tava pisando na minha cabeça e eu me acordei na hora que fez... Nada. Não, tipo, se não for uma coisa muito terrível assim do sonho, eu não me recordo não, tipo, do que rolou não sei. Não sei se é porque eu durmo de fone, não sei. Eu também durmo escutando alguma coisa. Ou então você é viciado mesmo. Pô, pra caramba. O YouTube, inclusive, é o único streaming premium que eu pago. Tipo, porque tem o YouTube Premium, né? Pra não ter propaganda. Sim. O YouTube é o único que se eu ficasse pobre hoje, o único você que eu daria de pagar. pagar. Porque imagine, se eu assisto 11 horas de YouTube, quanto eu estaria dando de propaganda, né? Você ali? tá louco, impossível. Eu entendo você completamente. É. Então, a gente pode dizer que você, enquanto tá acordado, tá sempre trabalhando. Não é? É um pouco isso. Você dorme né? quantas horas por dia? Não, eu já dormi mal. Minha esposa me condicionou a dormir melhor. Ela é muito regrada, assim, acorda super cedo, dorme super cedo também. Massa. E aí, como a gente quer estar junto em determinados momentos da noite e tal, então naturalmente eu vou seguindo o fluxo dela ali, de dar uma acalmada. Ela deve dormir tipo de 9 horas, eu vou dormir no máximo de 10h30, né? Então é mais ou menos isso. Aí durmo bem, assim, umas 8 horas, 7 horas, eu acho que tá ok. Maravilha. Mas outros momentos, assim, na época tipo, que eu comecei a trabalhar em agência, rádio, no início da minha carreira, era maluquice, assim, tipo, dormir de madrugada e acordar às 5 da manhã, 4 da manhã. Você trabalha 16 horas por dia. Enquanto tá acordado, você tá com a mente aqui, trabalhando o tempo inteiro. Tem algum tema que você evita trabalhar, que você não se sente tão confortável? Quando algum cliente te procura, Humberto, estou precisando fazer isso, tem algum que você procura evitar ou você topa qualquer desafio? Cara, tipo assim, eu tenho um amigo... Porque em tempos de cancelamento, né, em rede social, rola muito isso hoje em dia, tem alguma coisa que você evita pegar temendo uma repercussão negativa? Não, veja, eu não vejo dessa forma do cancelamento, não. Eu não acho que a gente deve temer o cancelamento. Eu acho que se você está trabalhando com algum assunto em específico, saiba que o cancelamento pode acontecer. Trabalhe de uma forma que você julgue interessante, que não passe por cima dos seus valores e aguente. Né? Porque cancelamento por cancelamento, existem uns que vão cancelar de uma forma, outros que vão cancelar do outro. Então, se você está trabalhando com algo que seja polêmico, ele virá. Né, em algum momento, se você se tornar relevante. Então, não vejo dessa forma. Mas eu não trabalharia com coisas que ferem a moral, os valores, os meus valores, a minha moral, né? Os valores que eu escolhi para mim, para minha família e tal. Acho que dessa forma. Em outros momentos, no início da minha carreira, eu acho que eu teria topado fazer qualquer coisa. Assim. Você falou do Silvio Santos, eu era topa tudo por dinheiro. Eu acho que seria dessa forma, assim, tanto por faltar esses valores estabelecidos, mas também pelo desafio, né? De tipo, porra, como que será? Deve ser fazer esse tipo de coisa, assim. Por isso que talvez hoje muito difícil eu trabalhar com política novamente, por exemplo. Né? Só se o cara realmente me prometesse um green card, tá ligado? Uma coisa assim, tipo monumental, porque eu percebi que você tem que deixar de lado muitas coisas que você acredita para poder estar trabalhando ali naquele meio. É muito comum, né? Seja ele para um cara até bom, sabe? Até para um bom político, não é nem esse o ponto, ou de viés político nem nada. Tipo assim, você tem que deixar de lado algumas coisas para você ser um bom profissional, pô. Você tem que saber modular aquele cara ali. Até porque sobre isso daí, por exemplo, você sabe que todas as ideias que você bolar ali para fazer aquela propaganda, você, de uma certa forma, você vai estar induzindo uma porrada de gente, que é o destino dessa propaganda, influenciar aquelas pessoas a pensarem de uma determinada forma. Isso. Então você tem que trabalhar muito isso, o seu psicológico, né? Perfeito. Porque você sabe que, poxa, a ideia que eu tô bolando, que eu
para isso daqui vai influenciar uma porrada de gente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Então você tem que trabalhar isso bem, né? Isso aqui é chinês, tá? Provavelmente. De uma qualidade, não sei se esse, tá? Mas um exemplo. Chinês Esse de uma daí é qualidade. fuleirinho. Não, então vamos dizer que esse aqui é uma porcaria mesmo. É chinês. Agora sim, funciona bem pra Tudo caramba. bem. Vidro, borosilicato, retém a temperatura. Tudo bem, mas ele é de uma qualidade de 0 a 10, um 4. Mas eu vou vender ele dizendo que ele é um 10. Essa é a minha função. Sim. Muitas vezes é enganar ou omitir algumas informações. Porém, isso aqui tem saque, João Portugal. Isso aqui você liga pra parada e diz assim, bicho, eu não gostei, me troca. Como é que tu troca uma pessoa que a galera elegeu? Bicho, né? É bem complicado. Então, esse que eu acho que é um dos complicado. principais pontos. Um produto e tal, você ainda existe um processo e tal, as pessoas pesquisam até melhor, talvez, para comprar uma boa... Não deu certo? Ligou para o saque, ainda que você não resolva com o saque, o máximo que pode acontecer é dizer, pô, vou descartar isso aqui e vou colocar fora. Isso aí. Agora, no exemplo aqui que a gente está utilizando, não tem como. E muitas vezes o cara foi para lá, foi eleito a primeira vez. E é uma escolha que eu fiz que só vai afetar a mim. Sim. Só a mim. Sim. O máximo que eu posso... eu posso fazer isso, reclamar quanto do vai saque, custar, né? Agora, a outra escolha que a gente trouxe aqui para o exemplo vai impactar na vida de muita gente. E depois que o cara tá lá dentro, né? Ou seja, que ele foi comprado, eu vendi o cara, você comprou, depois que ele tá lá dentro, o cara com a máquina ali na mão, ele fez uma grana que talvez ele na próxima eleição ele vai ter mais máquina na mão. Então, para depois tirar ele lá de dentro, se ele não foi tão efetivo, é mais difícil também. Sabe? Então, eu acho que esse talvez seja o principal. Né? Que aí eu não me queimo com ninguém. Sim. Tal. Tem um tema, eu botei você aqui num imprensado. Eu disse pra você, calma, relaxe, não se preocupe, eu não vou colocar você em nenhuma situação eu acho que difícil. Acho que não foi difícil, não. Eu acho que isso é sabido também, não estou falando alguma coisa aqui também. Sim. Não tipo, estamos aqui, meu Deus, não como ele estamos falou aqui isso? falando o nome A, B, C ou D. Aqui a gente está falando algo que é óbvio, que eu acredito que todo mundo pensa dessa forma. É o jogo da democracia, é isso aí. E predileto, você tem um tema predileto, você, quando o cara te chama, Humberto, tô precisando divulgar isso aqui. Aí você é o quê? Quando o cara fala, você, porra, bicho, vou ganhar dinheiro, ainda vou fazer um negócio que eu curto pra caramba. Qual é o teu tema, o produto, o tipo de trabalho que você gosta mais? Eu acho que quando envolve entretenimento de alguma maneira, entendeu? Quando é um produto que tem o interesse de entreter e não vender. Então sabe? Já fico feliz porque você falou que o podcast dos caras foi o mais maluco. Pois é. Mas era entretenimento, pô. Então acho que esse daí você gostou pra Não, cacete. muito. O podcast dos caras, eu já fiz um filme com o Di, né? Um documentário lá. Era um documentário de um tema sério Di, e tal. pra quem não sabe, é um amigo nosso que participava do podcast dos caras. Ele fazia o nosso host, né? O de host no programa é o Diego Ferreira. Hoje em dia ele mora em Brasília. Ele é fisioterapeuta e trabalha desenvolvendo o SUS. Ele mora em Brasília. Fica aí um abraço aí para o nosso queridíssimo Diego Ferreira, que eu tenho certeza que ele vai assistir essa entrevista porque ele é muito amigo nosso. E meu fã. Bom, aí eu fiz esse doc, né, com o Di, que era um tema super sério e tal, mas ainda assim... desculpa. E o Di é guitarrista e teve uma banda comigo. O Di era guitarrista, eu cantava, era a Taja Preta aqui, mas a gente fazia um som do cacete. Era um hard rock blues massa que a gente fazia. Quem sabe um dia a gente retoma ainda. Eu tô assim, eu tô topando, eu tô igual o Beto. Tô topando tudo, bicho. Ficou rico, porra. Ficou rico, agora é gastar dinheiro. Nada. Na realidade, a gente tem que fazer as coisas que nos deixam felizes. Isso aqui agora, pra mim, esse bate-papo aqui com o Beto, bicho, tô feliz pra cacete. A gente tem que fazer isso. É isso mesmo. Então você falou que você produziu um documentário. Era uma matéria de... Era o trabalho de conclusão do doutorado dele, por um tema super sério e tal, super sensível, mas de alguma forma, além dele ser uma matéria de jornalismo, ele também era uma peça de entretenimento, né? Então, fiz filme também, fiz curta-metragem, fiz um sozinho, fiz mais 2 de edital, daquela lei lá do Paulo Gustavo.
Bom, podcast eu já falei. Então, tudo que tem uma matéria de entreter, eu acho que é legal. Eu curto mais, talvez, do que fazer um... E todos esses eu estou dizendo que eu fiz profissionalmente, né? Fora as coisas que a gente faz por interesse próprio. Então, fiz live e tal, uma época, jogando, conversando, discutindo assuntos diversos e tal. Massa. Mas não profissionalmente, né? Não almejando algum retorno, necessariamente. Mas é isso. Tipo, tudo de vídeo também, hoje em dia eu curto fazer. Sabe? Eu gosto de resolver os problemas das pessoas também. Eu acho que quando o cara chega com um problema para resolver ali, eu acho isso uma ideia massa. Tipo, porra, como é que eu posso resolver a vida do cara ali, né? Com o meu conhecimento, de alguma forma. Eu gosto. Massa. Inteligência artificial. Inteligência artificial deve ser algo que você deve pensar bastante sobre isso, porque acredito eu, posso estar enganado, não sei quanto tempo você tem de formado, há quanto tempo você está trabalhando com publicidade, mas talvez, a depender do tempo que você trabalha com isso, talvez não existisse inteligência artificial ainda. Não. Quando você... Aliás, inteligência artificial existe há muitos anos, Sim. mas talvez quando você começou ainda não estava disponível essa generativa, né? Para nós, meros mortais. Sim. Então, com essa revolução das IAs, que a gente sabe que hoje em dia as IAs estão cada vez mais treinadas, elas fazem absolutamente quase tudo que elas são solicitadas, ou talvez tudo são solicitadas. Elas são um concorrente para você enxerga a inteligência artificial como um concorrente seu, ou nada vai substituir a criatividade humana? É difícil, velho, isso aí. Isso aí é um dilema, né? E eu me sinto incapacitado de responder sobre o assunto, mas eu lido com inteligência artificial diariamente. A minha vida, tipo assim, ela facilitou muito. Vou dar um exemplo. Narração, certo? Eu quero fazer um off, que a gente chama que off normalmente é um produto que vai para televisão ou para o rádio. 10, 15 minutos de um off, 10 estou exagerando, mas 5 minutos, 10 minutos no máximo de um off, você pagava 500 conto para um locutor fazer. Né? Conheça agora, não perca, tal, essas paradas. Ou então, tipo assim, VT de prefeitura, de governo, aí tem lá, Maceió, nunca foi igual, nunca foi tão bom. O cara vai fazendo lá, pô, 500 pau, é isso. Eu hoje consigo fazer isso com IA. E é imperceptível. E é muito bom. Sim. Tá? O cara perdeu o emprego dele? Não, pô, ele ainda tem o espaço dele. Porque o cara que normalmente está usando essa narração ali, ele não tinha aquela verba de 500 pau para poder gastar. Sim. Né? Ainda existe uma superioridade na modulação da voz, né, de uma qualidade de um cara que trabalha com voz, do que uma IA, né, imitando aquele tipo de coisa ali. Mas eu gasto 5 centavos de dólar para poder fazer 1 minuto de vídeo. Um pouco mais, talvez, do que isso. Né? Eu pago $5 por mês. Tipo, gero coisa todo dia de áudio. Eu uso o Suno para poder fazer as minhas soundtracks. Pô. Não preciso pagar mais para ter um banco de músicas que em algum determinado momento vão ficar batidas. Se você lembrar, talvez você não seja tão atento a isso, mas em 2014, 2016, 17, 18, todos os vídeos no Instagram meio que tinham a mesma música. Não, tá ligado? Tipo assim, disso. era a mesma viradinha, era o mesmo som, era o mesmo sax, era tudo muito parecido, que era a galera usando o mesmo som que era disponibilizado em alguns aplicativos de edição. Rede social, eu sou um troglodita, bicho. Eu sou do tempo do Orkut. Mas a galera que tá assistindo aí tá ligado. Sabe. Tipo assim, meio que ficava um negócio repetitivo, era aquela mesma música sem direitos autorais e tal. E hoje com o Suno, nenhuma música é igual a outra. Então, porra, eu fiz um vídeo agora, eu trabalho com vídeo em 360 também, uma parada que eu tô curtindo muito fazer, e é muito legal também, porque é um tipo de câmera diferente, é um tipo de edição completamente diferente. Tive que comprar um Mac tipo, caríssimo agora para poder rodar esses vídeos em 360, porque é 8.6K o tamanho do arquivo, tá ligado? É enorme. Bom, aí, e para editar, imagine editar um 360, é uma loucura, é massa, mas é uma loucura. E eu gerei eu editei agora recentemente do cara de uma fundação que ele viajou o mundo inteiro de barco 5 vezes, é um velho de lá de Salvador, e tal, não sei o nome dele também, é Belov, alguma coisa Belov. Aí eu editei um vídeo pra eles e tal, pra essa fundação agora. E aí, porra, como é que eu vou botar essa música aqui, velho?
caralho, como é que eu vou fazer uma música dessa? Eu nem conheço esse cara, eu não sei, tipo, beleza, eu entendi que eles estavam na Sibéria, qual é o recurso que eu vou tentar fazer aqui pra tentar lembrar a Sibéria, pô, eles passam... Pô, que música é essa? Eu não quero botar uma música merda, pô, porque a música no vídeo, ela tem todo um efeito, tá ligado? E principalmente no 360, que o cara tá ali vendo no óculos e tal. Aí eu botei no Suno e tal, pensei um pouco, porra, não adianta também botar um negócio muito pirata, porque pirata vai remeter a Caribe e eles estão num lugar muito frio. Aí eu peguei o Suno, pô, pesquisei, porra, qual que é o nome de um instrumento lá da Sibéria, da Rússia e tal. Aí peguei, ó, queria que tivesse referência disso e tal, mas que lembrasse um pouco as navegações e tal. Bicho, ele fez um sonzão lá, massa. Irado. Que não ficou lembrando pirata, mas não ficou um Piratas do Caribe. Sim. Combinou, deu um match lá no vídeo, ficou massa. E eu fiz isso em 15 minutos, pô. É foda. Tipo, em 15 minutos eu fiz uma breve pesquisa, gerei 3, 4 músicas diferentes, escolhi quais ficavam melhores. Talvez 15 minutos tinha sido muito, João Portugal. Eu acho que eu fiz em menos tempo. Ou seja, ela é boa, ela ajuda, mas depende de quê? Do teu Depende dom, de um da tua direcionamento. vocação. Então depende da criatividade humana. Isso. Que é impressionante. Tem muita gente hoje em dia que acredita que fazendo tudo através de inteligência artificial, tem gente que eu conheço que faz, e aí eu escuto, eu não critico e nem desanimo a pessoa, mas quando a pessoa me conta o que está fazendo, para mim está muito claro que não é ela que está bolando aquilo dali. Sim. Nem mesmo... Pô, não tá bolando nada daquele. É porque eu não quero ser muito específico, Sim, senão claro. fica muito claro. Claro, de quem a gente está falando. Então, assim, para mim tá muito claro que nada ali é criação humana ali. Sim. Entendeu? Sim. O que aquela pessoa tá fazendo ali, na realidade, ela tá solicitando para que a inteligência artificial crie. Então, assim, esse tipo de coisa eu não acho legal. Eu acho que algumas coisas, elas vão... A gente precisa entender que acabou certas atividades nossas, entendeu? Uhum. Acabou a planilha ali manual, tá ligado? Acabou esse processo e ele precisa ser substituído por um processo mais automatizado. Que bom que a gente tem acesso a essas coisas. Uhum. A nossa função ainda é fundamental. Agora, é claro que algumas funções, elas vão ser substituídas por IA, ou tipo, 3 pessoas vão ser substituídas por uma, porque faz sentido econômico para o negócio e naturalmente a gente vai aprendendo, né, a lidar com essas ferramentas, né? O inglês era fundamental, o pacote Office era fundamental, algumas IAs vão se tornar fundamentais hoje no trabalho, seja uma pessoa que trabalha numa área criativa ou seja uma pessoa que trabalha numa área, sei lá, super boring lá de um office, né, de um escritório e tal, que seja. Eu acho que é entender que essas coisas são importantes como ferramentas. No dia que inventaram o Photoshop, e aí diziam, rapaz, a Playboy de fulana de tal é Photoshop. Quantas vezes você ouviu isso? Isso aí é Photoshop. Beleza, pô, é uma montagem, melhorou ali a coxa da mulher, ok e tal, mas são ferramentas que hoje a gente não vive sem o Photoshop da vida, tá ligado? Existe aplicativo de celular hoje que faz a foto e você já tá lá com a cara toda limpinha, bonitinha e tal. As chinesas usam pra caramba isso, velho. Chinês, TikTok, os caras parecem uma massa o rosto da galera, tá ligado? Então, para você, a inteligência artificial é uma aliada. Então. Muito bom. Uma aliada. Muito bom. E Skynet, sou Skynet. Mas não vai substituir nunca, então, a criatividade humana. Eu acho que não. Acho que a criatividade, acho que não. Acho que não. Mas vai substituir, tipo, algum... Pô, eu acho irado, velho. Gente que é dona de negócio pequeno, que não tem nem 500 conto pra gastar por mês com um designer pra fazer umas cardzinhas de uma gráfica. Um designer de gráfica, aquele designer fraco. O cara não tem nem 500 conto pra gastar por mês em marketing, né? O famoso marketing. O cara não tem nem 500 conto. Aí o cara vai, abre a porra do Canva e faz sozinho, pô, o negócio. Ou fala com o GPT, eu tô querendo fazer uma promoção do meu hot dog de R$5. Porra, bicho, isso é irado, velho. Isso é irado. Os caras, não, estamos perdendo o nosso espaço. Porra, se o teu espaço o cara era não ia conseguir te pagar. Exato. O cara não ia se o teu conseguir espaço era fazer um card de 50 conto, bicho, peraí, pô. O cara não vai conseguir te pagar. Meu irmão, melhore, tá ligado? O designer melhore, pô. Agora, se chegar um momento, realmente, que o Photoshop for uma caixa de texto, velho, talvez eu me assuste nesse momento, né? Que a interface dos aplicativos de design seja prompt, somente só prompt, talvez eu me assuste.
Mas eu ainda acho... Que a coisa tá, bicho, tá assim, evoluindo de forma que, meu irmão, as inteligências artificiais estão conseguindo fazer... Muito. Aquele card lá da festa que vai rolar amanhã, sim. Aqui foi na IAT. Sim, e todo mundo faz aquilo, né? Sim. Foi o meu vizinho. Sim. Todo mundo faz o mesmo. Todo mundo faz igual. Meu vizinho, Fernando Ascioli, amigo e irmão, que eu tenho aqui, mora aqui ao lado da minha casa. E tipo assim, aí o condomínio ia pedir para uma agência, para um designer fazer um card daquele que vocês resolveram tipo em 5 minutos. Pelo amor de Deus, né? Não, velho. Nem quero fazer esse tipo de trabalho também, né? Eu não acho que deveríamos querer. É democrático, não é uma palavra boa? Democrático. A inteligência artificial é democrática. É verdade. Mas No meu caso aqui, eu estou começando esse projeto sobretudo João Portugal. Comecei aí tem talvez 2 semanas. E eu tenho uma porção de ideias. Tanto que os vídeos que eu tenho feito têm saído dentro das minhas capacidades técnicas, né? Eu sei que nunca vão ficar tão bons quanto os seus, por exemplo, né? Tão bem acabados, tão bem elaborados quanto os produzidos por você. Então eu sei que os grandes youtubers e os influencers trabalham em conjunto com uma grande equipe ali por trás. A gente estava até batendo papo aqui antes de começar essa entrevista, que eu ouvi entrevista do Whindersson Nunes falando que ele empregava mais de 200 pessoas. Então, porra, é uma equipe... Pra fazer aquela merda de conteúdo, bicho, né? diga aí, mais aquela de 200 porcaria, né? pessoas. Imagina se fosse bom, né? Eu fiquei impressionado. Impressionado. É bem louco. E aí tem casos que dão certo e tem casos que a turma aventura e que não dá certo. Porque muitas vezes a gente vê ali que tem um cara tentando ser influencer, tentando ser um youtuber, e o cara tem até carisma, tá ali tentando se divulgar, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem canal que simplesmente não acontece. Como dizem por aí a turma mais jovem, o canal flopa, né? O pessoal fala, eu confesso que eu sou um Neandertal. Nesse lance de rede social, como eu falei anteriormente, eu sou da época do extinto Orkut. Então eu, durante muito tempo, eu não tinha redes sociais. Tinha muita gente que me perguntava, João, eu não te vejo no Instagram, não te vejo no Twitter, no X agora, eu acho, né? No TikTok, eu sempre dizia, gente, ó, eu não tenho rede social. Eu demorei até mesmo a passar a usar o WhatsApp, cara. Durante um tempo, o pessoal usando o WhatsApp, qual é o teu zap e tal? Puxa, eu não sabia nem do que estavam falando, velho. Gente, tivemos aqui um probleminha técnico, acabou a bateria da câmera. Isso aí pode acontecer aí em qualquer programa. Então aconteceu aqui, a gente já corrigiu. Inclusive vocês devem estar percebendo que a imagem agora está um pouco melhor, né? Já anoiteceu e fizemos aqui alguns ajustes nas câmeras. E aí acredito que vocês devem estar percebendo uma diferença. Mas vamos dar continuidade aqui. Foi o menino que a gente comprou aqui, um menino que veio fazer o vídeo que não carregou a bateria. Ele achou que o meu boné, menino... Olha o continuismo. O menino achou que era conversinha curta. Eu falei continuismo. Tu sabe o que é continuismo? Não, ligado. Continuista é um cara do cinema. Tipo, existe uma função que chama continuista. Normalmente é uma equipe de continuistas. Quando tá rolando uma cena, e aí eles precisam refazer aquela cena. Se esse jarro tava assim, e aí no outro take ele tá aqui, ele precisa deixar do jeito certo. Mesma posição. Então ele precisa saber que aquele lápis estava naquele lugar, que aquela coisa estava naquele lugar, que o personagem, quando tá fazendo esse movimento e vai para cortar para uma câmera que tá lá, ele tava olhando para cima e não para baixo. Existe um cara que fica prestando atenção nessas paradas. Tá ligado? Meu irmão. Foda. E tipo assim, se você for ver filmes tops também, os caras se passam. Sim. Tem vários momentos assim que os caras se passam. A mulher tá sorrindo, aí corta, ela tá assim. Tá ligado? Tipo assim, e ela é tipo um personagem que tava no fundo e tal, alguém que nem é importante. Mas se você fica caçando o erro... Tem um filme agora chamado Obsessão. Top! É um filme, João, que foi feito com... tipo, $850 mil, assim, um negócio baratíssimo. Não, barato, pô. Barato. Tipo, não existe esse orçamento. Não, 850 mil. Mil. Sim. 850 não, mil. Quando você falou, eu pensei 850 milhões. O cara gastou isso com equipe e aluguel do equipamento. É isso. Tá ligado? E ainda mais nos Estados Unidos, que o cenário de produção audiovisual para cinema é muito mais inflado do que aqui. Locação, tá? Não, total. Caríssimo. Muito mais. Aqueles filmes que foram indicados ao Oscar brasileiros agora, né?
Ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui, que é o mais caro da história. E o outro agora, do ano passado, do Kleber Mendonça. Caramba, me deu O cara cinéfilo, tá ligado? Esquece a bosta do filme. Porra. Ainda O estou homem, aqui, não tem eu- homem. Homem, alguma coisa, homem, não. Perseguido. Nome, porra, do filme. Pesquisa aí, pô, pelo amor de Deus. Eu tô com o celular no modo avião, poxa. Não sei. Enfim, você ia Pô, falar como é que sobre eu o esqueci preço. esse filme? Bom, esses filmes foram mais caros, por exemplo, do que esse. Do que esse? Do que esse Obsession. E aí o filme, véi, Qual foi o valor dos brasileiros? se eu não me engano, esse do Kleber foi 5 milhões de reais. Ou foi um pouco mais, 7. E o do Walter Salles. ainda do Walter, eu acho que foi Salles. 20, 15 milhões. Foi uma parada Porra, assim. caro, bicho. bem caro. Assim, pra... Não, pra nossa produção Nossa brasileira realidade, é bem caro, É caro. bem caro. Tipo, o Odisseia, né, que foi filmado agora do Nolan, ele gastou 2 milhões só com um filme. Só o filme, que ele foi filmado em película, né? Então, só de filme deu 2 milhões de dólares, se eu não me engano. Ou foi reais ou foi dólares, mas foi tipo uma fortuna só de filme. Então, imagine de equipe, né, ator, equipamento e tal. Bom, mas esse filme Obsession, ele foi um filme feito com um budget muito baixo, com uma galera meio off, assim, o povo não era conhecido, nem o diretor, nem roteirista, nem muito menos a equipe que trabalhava, atores nem pensar, não tem um ator sequer que alguém reconheça. E aí tem um momento que eles fazem um traveling irado, que eles estão tipo dentro de uma loja lá, que é onde os dois personagens principais trabalham, e aí ele pega, é uma câmera que ela faz esse movimento aqui, acompanhando a galera dentro da loja. E aí tem uma técnica que eu acho irada, que quando você coloca tipo coisas na frente da câmera, onde ela passa num preto, para parecer que o nosso ponto de vista é dentro da parede. Então, imagine que não existe essa parede Sim. aqui e tem tipo um shelter, como é um shelf? É uma uma prateleira. Uma prateleira. O cara não sabe prateleira. Olha o budget que ele falou é orçamento, tá, gente? Com o budget bem baixo que ele falou é o orçamento bem baixo. Aí, tipo, tem uma prateleira. Aí a câmera tá fazendo esse traveling, ela tá passeando, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ela passa na frente, né? Por trás, por detrás. E aí na tela aparece essa parte preta, né? Só que aí acaba a prateleira e aí volta. Então dá essa ideia de que a gente tá dentro da parede. Sim. Aí nesse momento, eu tava falando sobre o quê que eu tava falando? Que o Nolan gastou 2 milhões só Não, pra mas gravar o eu filme. tava falando tudo isso pra falar uma coisa que... Bom, mas o cara aparece, pô. Ele aparece. Ele tá filmando, o cara que tá com a câmera fazendo esse traveling, ele aparece. O reflexo dele. Caçar erro em filme. Caçar erro em filme. Isso. Aí ele aparece. Tipo assim, foi pro cinema e o cara apareceu. Teve um outro que eu vi com a minha esposa que os caras apareceram no reflexo do capô de um carro, tá ligado? Os caras com a câmera assim. Falha do Pois é, mas às vezes acontece. Tipo assim, passa, né? Porra. Teve o do Game of Thrones, que apareceu um copo de café do Starbucks do lado tipo assim, da Daenerys. Aí, como era on demand, né, por sorte deles, já era na época dos streams e tal, aí eles apagaram o episódio e uparam um novo depois que eles corrigiram isso daí. magicamente apagaram, né? a porra do café, do copinho do Starbucks. Nada a ver, né? Porra, Daenerys, dragão e um copo do Starbucks. É foda. Sobre isso, eu confesso, como eu já falei anteriormente, Poxa, eu bati aqui no microfone, que droga. Besteira, pô. Coisa de primeira entrevista, viu, gente? Eu sou neandertal, como eu já tinha dito. Confesso que eu sou completamente ignorante para muita coisa de rede social, tecnologia e tal. Estou aprendendo. Com relação à cultura pop, eu escuto muito isso, cultura pop. Eu, sinceramente, eu não consigo pegar o que é cultura pop. Explica pra mim, pra quem não sabe ainda, que tá assistindo a entrevista, o que danado é cultura pop e como isso daí influencia nos seus projetos e ideias. Tá. Véi, cultura pop, eu acho que tem duas definições, assim. Começaram a tratar nerd, né, o novo nerd, esse nerd moderno e tal, como um cara que é fã de cultura pop, né?
Bom, eu não sei, mas pra mim cultura pop sempre foi algo que é popular, né? Que tem a ver com o que tá em alta sempre, o que é fácil de ser palatável, o que é fácil de ser replicável também, o que dá dinheiro a longo prazo também. Então, normalmente cultura pop é isso, né? Então você pega uma Luísa Sonza da vida, né, que faz música literalmente pop, né, se a gente for falar do gênero, né, literalmente é um gênero pop, funk, que seja, é fácil fazer música, ela consegue fazer música o tempo inteiro, ela pode passar semanas fazendo música e ela vai continuar fazendo o mesmo tipo de música e dando o mesmo resultado, a não ser que as pessoas enjoem, né, e aí você vai trabalhar escassez, o que seja para poder fazer o negócio dar certo. Uhum. E eu acho que cultura pop é isso. Tipo, a galera fala que Star Trek é cultura pop. Beleza, tem muitos fãs e tal, mas ainda assim é um nicho, né? Uhum. Bom, cultura pop, eu acho que essa é uma boa definição. E como isso molda Quem a gosta forma... de Game of Thrones hoje em dia é cultura pop? Total, pô. Total. Né? Novela mexicana. Game of Thrones é novela mexicana. Você acredita que eu nunca assisti? Pô, precisa. É bom. Eu nunca assisti. Vale a pena, é legal. É divertido. É divertido, sabe? Aquele, né? Eu não sou daqueles caras que, tipo, muito bom, você não tá entendendo, é irado. Não, velho, é divertido, pô. Tudo isso é diversão, tá? Você não pode levar muito a sério. E normalmente esses caras levam muito a sério, né? Leva a sério videogame, leva a sério TV, leva a sério filme e tal. Se um assunto é sério, beleza, né? Mas, pô... Eu sei que você curte, assim como eu, você curte o Senhor dos Anéis. Muito. E aí Amazon, sim. Aí é um negócio sério. Senhor dos Anéis é sério. E o Amazon produziu lá Anéis de Poder. Os Anéis de Poder. Eu assisti, acho que as 2 temporadas. Gostou? Acho que ainda não sei. Curti. Gostei. Gostei pra caramba. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Porra, bicho, Os Anéis de Poder ou Game of Thrones? Porra, qualquer coisa é melhor que Anéis de Poder, tá ligado? Sério? É terrível, pô, então aquilo eu tô ali. vendo que eu sou uma bosta pra avaliar essas coisas que eu achei irado. Eu prefiro assistir todas as temporadas de Chiquititas pro resto da minha vida do que assistir mais uma temporada de Anéis de Poder. Porra, inclusive aquele cara que botaram pra fazer o papel do Sauron, bicho, o cara é bom, velho, porque o cara, eu fico puto com aquele cara. Não, porra, ninguém bota pra arrombar nesse cara. É porque, velho, chega um momento que o tal como é? Grimodor, sei lá, o cara lá que faz eu não que sei. É o especialista nos anéis. É um cara, Celebrimbor. Celebrimbor. Eu fico puto como aquele cara é enrolado, mas é porque é um poder do Sauron, né? João, eu assisti 20 minutos do primeiro episódio. É mesmo, bicho? Eu não consegui, bicho. E olha que eu sou um cara que, tipo, digo, assiste até o fim, pô. Então, tipo, Breaking Bad. Você já viu Breaking Bad? Também não. Passar a primeira temporada de Breaking Bad é um trabalho árduo. Só que ele é extremamente recompensador, porque talvez seja uma das peças de entretenimento mais bem feitas, tipo assim, uma das histórias mais legais, com personagens mais bem construídos de todos os tempos. Tanto que teve uma continuidade, né? Teve um personagem que ganhou Teve o Sol, Better Call né? Saul, que foi um spin-off. Teve um filme também depois sobre o... Esqueci o nome do filme. Mula, não, Mula é o filme do Clint Eastwood. Mas é parecido, alguma coisa assim, esses nomes meio mexicano, Tex-Mex, né? Esse Tex-Mex, essa cultura e tal. Mas Anéis de Poder e mais uma série de um monte de outras coisas, é justamente a intenção de transformar algo bom, algo valoroso e que tem profundidade em um produto pop. Senhor dos Anéis, filmes Peter Jackson, não tinham uma intenção em se tornar um movimento cultural pop como foram. O cara estava trazendo, tipo, um dos maiores autores, né, de todos os tempos, que é o Tolkien, um cara, um gênio. Tolkien, né? Isso. Acho que é isso, né? J.R.R. Tolkien. Né? Um dos maiores gênios da história, assim, um dos caras mais profundos dentro da fantasia, o cara que criou essa fantasia medieval, esse conceito de hobbit e elfo, uma mistura, né? Ele, evidente, tipo, aquilo do que tudo se copia, ele pega muita coisa para poder criar aquilo ali. E ele estava tratando de literatura clássica, pô. Tolkien é literatura clássica também, né? Assim, evidentemente é fantasia, não estou colocando ele do lado de grandes filósofos, nem nada disso, nem grandes sociólogos que seja, mas é uma literatura clássica inglesa. Um cara extremamente respeitado e que é lido dentro das escolas, né? Assim, tal qual Graciliano Ramos, por exemplo.
se a gente quiser colocar como algo importante. E o Peter Jackson adaptou isso e adaptou muito bem, em uma época muito, muito boa para o cinema também ali, que foi o início dos anos 2000. Ele tinha o melhor dos dois mundos de CGI, né, de computação gráfica com também a parte de maquiagem, figurino, teve um bom orçamento também e foi gênio em pegar atores pouco conhecidos, né? Foi fiel aos livros, foi fiel à obra e levou em consideração isso principalmente. Tanto que a versão que vai para o cinema, como a versão que a versão estendida, elas são muito parecidas. Tem uma coisa ou outra, que é uma linguiça da porra, mas para quem gosta é legal e tal. Anéis de Poder não leva isso em consideração. Ele pega um pano de fundo, que é alguns livros, alguns contos dos Contos Inacabados e tal do Tolkien. Silmarillion, né? Eu não sei se usa muito Silmarillion ali não, sendo bem sincero. Talvez eu esteja errado, eu assisti muito pouco também. Mas nada ali faz muito sentido, seja na escolha do casting, como a direção. A galera que escreveu os roteiros são pessoas jovens pra caramba, tá ligado? Assim, e a gente tá falando de um cara que é uma referência, pô. Tipo assim, o cara é a referência sobre fantasia. Todas as pessoas que curtem fantasia, escrevem sobre fantasia, tentam reproduzir fantasia, ele é o bastião da fantasia. Então, meu irmão, você não colocar qualquer pessoa pra escrever essa porra, tá ligado? E eu acho que eles não trabalharam com qualidade ali, sabe? Tipo, não é bom, não é legal. É bonito? Porque a Amazon tem grana, porque eu acho as câmeras são muito boas. Eu acho que o lance que eu falei que eu gostei é mais do ponto de vista, assim, entretenimento. Sentar e foi pro sofá tal, e assistir Mas eu ia falar sobre isso. Acho que é por aí. Ainda bem que você me interrompeu, porque eu ia falar sobre isso. Existem formatos. Depois que você passa muito tempo consumindo... Já ouviu falar da história do herói? Não. O arco do herói, a história do herói. É basicamente um cara que é o nosso personagem principal, que você vê que ele tem um coração bom, tal, menino de ouro, né? Se derreter e tal, aquela história. Um cara bom. E aí acontece alguma coisa que ele cai. Porra, que merda. E aí a gente vai ver a ascensão dele. Em um determinado momento ele vai conseguir a espada. A espada, que normalmente é o artefato, que ele consegue completar. Ele treinou, lembra, Karate Kid? Insere o carro, bota o... E aí ele consegue a espada, que eu acho que é um kimono, é alguma coisinha, Mr. Sr. Miyagi dá alguma coisinha bonitinha pra ele. Ele consegue a espada e aí ele vai pro confronto final. E aí duas possibilidades, ou ele cai, mas ainda é logrado por ser um verdadeiro herói, ou ele ganha. Esse é o arco do herói, essa é a história do herói e tal. E ela é muito repetida. Quando ela é bem feita, a gente pode assistir ela de hoje até o último dia das nossas vidas, a gente vai achar foda. Achar legal. Karate Kid é foda do início ao fim, Rock é foda do início ao fim. Então, mas quando você replica isso de uma forma besta e mal feita, e você começa a colocar uns frufrus ao redor dessa porra, parecendo que são importantes, mas eles não têm real importância para a completude da história, se torna batido e não é piegas, é mal feito. Porque eu gosto do piegas, eu gosto de filme que eu já vi a história, eu já sei como é que isso vai acabar. Eu gosto. Previsível. Eu gosto, acho que é bom se for bem feito. Aquilo que eu tô falando, filme de terror é um outro exemplo disso. A gente vê o filme de terror sendo repetido até hoje, a mesma receita. E tem filmes que são muito bons, mesmo com a mesma receita. Agora, Tolkien não é isso, pô. O Tolkien, ele cria todo esse conceito. E o valor do Tolkien está muito além de uma história batida como um arco de herói, com uma história do herói. Eu acho que eu estou falando até o termo errado, mas tava lá, pô. Tá pronto o negócio. Os livros estão prontos, pô. Já foi batido, já foi... Ó, a gente curte o livro do jeito que é. Já é um sucesso total. Por que fazer um negócio... Ou seja, você precisa só pegar o que já está ali pronto nas páginas do livro e você transformar aquilo dali em cena. Isso. Para que alguém assista. Você não precisa inovar, fazer algo diferente ou tentar fazer uma adaptação do que está ali no papel. Não, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que quando você tem algo tão grande como Senhor dos Anéis, como a Paixão de Cristo, pô. É desnecessário tá ligado? você inovar. Isso, a Paixão de Cristo.
Não, vamos colocar. Mas veja, até Mel Gibson na Paixão de Cristo tem umas cenas bem artísticas, né? Ele bota o Satanás ali de um jeito, um negócio meio daquele bebê deformado. Tem umas cenas assim, né? Ok, legal. Mas você não muda a história, pô. Os hobbits no Senhor lá no Anéis de Poder, eles comem insetos. Pra quem sabe, pô, os hobbits eles gostam de fartura, eles gostam de conforto. Eles dariam um braço por uma boa refeição e uma cama quente, pô. Essa é a parada dos hobbits. Eles têm como essência e isso faz parte deles. E isso, seja bonito ou feio na sua opinião, faz parte do que eles são, da cultura ali daquele bicho, daquele ser místico. Sim. E aí você vai pegar uma característica tão crucial como essa e botar eles pra comer inseto. E aí, meu irmão, tipo assim, não é um hobbit. Você tá querendo me dizer que isso é um hobbit, mas isso não é um hobbit, pô. Anão bonito e sem barba, não é um anão, pô. E eu tô falando só do visual. Só que isso vai refletindo em todo o resto. Você tá falando isso por causa do filme do Hobbit, né? Porque colocam tem lá um dos anões que eu não lembro, um dos... Acho que eram 6, eu não lembro agora quantos eram os anões, que ele até morre, não é? Ele morre. Aí é um anão galã, né? Um anão galã. É o Thorin que morre, eu não sei se o outro morre ele também, morre, que tem o romance com a Elfa. Que tem o romance com a Elfa. Ele morre no terceiro filme. Ele morre na Batalha dos Três Picos, eu acho. Ele morre, pô, porque é um bicho, é um anão galã. Aí ele tem uma fé lá com uma fé com a Elfa, que é a que faz ela não existe. Lost. Ela faz o Lost, pô. A Kate do Lost. Lost é foda. Ela é canadense, uma atriz canadense. We have to go back! Uma Kate! gata da We have to go back! Muito bom. Pode crer. Eu gosto pra caramba de Lost. O Lost é uma das únicas séries que eu assisti toda. Eu sou péssimo, bicho, pra esse tipo de coisa. A verdade é essa. Minha esposa, por exemplo, assistiu o Breaking Bad. Você falou Breaking Bad, eu não consegui assistir. Eu assisti, que eu achei iradíssimo, o House of Cards, bicho. Pô, não terminei. Eu só não gostei de uma coisa no House of Cards, que foi o fato deles terem tirado na última temporada o Kevin Spacey. Kevin Spacey, velho. Meu irmão, os caras... Não vou falar, porque se alguém não assistiu, assim como você... Sim. Mas estragaram, velho. Tiraram o cara... E foi por uma questão lá dos processos e tal, e que depois não deu em nada. Foda isso, né? Muito doido. Inclusive, eu acho que o cara tá até hoje cancelado, né? Até hoje. Eu não vi mais o Kevin Spacey. Eu acho que tiveram vários casos lá e tal. Inclusive, puta ator, velho. É Oscar, pô. É Oscar. Beleza Americana, já assistiu? Beleza Americana, sim. Pô, filmaço. Espetacular. Muito bom. Como é? Um nomezinho esquisito dela. Suva... Como é? Da Galega? Da Galega. Esqueci, é um nomezinho esquisito. Porra, tá na ponta dela. Eu tô péssimo hoje. Filmaço. É bom mesmo. É bom mesmo. Recomendo você assistir o House of É um filme Cards. fácil, tá ligado? Se você pega Beleza Americana, porra, com a tecnologia que a gente tem hoje, porra, minha câmera que a gente tá gravando você é infinitamente superior às câmeras que... Bom, sim, que usaram naquele falando, filme. Né? Acho que o Beleza Americana é de 99. Bom, infinitamente melhor, mas eu consigo entregar aqui 6.2K, nem filmava nisso, né? Bom. E eu acho que eu sinto falta de filmes assim, pô, que tem uma boa história e que não se propõe a ser muito inventivos, porque sigam uma estrutura visual, principalmente, sabe? Tô cansado de filme de super-herói, pô. Tô cansado de ver... Aí é cultura pop aí, que é dentro do que a gente tava falando, cultura pop. Mas sei é inegável lá, que os filmes aí da Marvel, tal, odeio do Tota... todos. Mas é cultura pop isso, Odeio né? todos. Não é cultura pop isso? É pop. É cultura pop. Odeio todos. Ó, de supetão. O primeiro que vem na tua cabeça. Qual é o melhor filme que você achou até hoje? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Massa. Pode crer. Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis molda... Um anel para todos controlar, né? Governar. E na escuridão aprisioná-los. Bicho, pra mim, ele molda basicamente tudo, assim, que eu comecei a enxergar de valoroso na vida. Ele me trouxe muitas coisas, muitos valores que são extremamente cruciais da forma que eu enxergo o mundo. A história do Senhor dos Anéis, os valores, as virtudes de cada um daqueles personagens da sociedade moldam o homem que eu quero ser e busco ser.
cada um deles tem virtudes do próprio Cristo. O próprio Tolkien, né, era extremamente católico e tal. E todos aqueles valores ali são muito claros. É muito claro que existe um bem e um mal, tá ligado? E hoje em dia é muito difícil. Você pega, isso aí, eu lembro lá atrás, quando eu comecei a ler gibi, né? Quadrinho. As pessoas começam a relativizar muito a moral, né? E isso, mas o Coringa, na cabeça dele, ele acha que ele é do bem. Beleza. Tá tudo certo pra ele achar que ele é do bem. Ok, ele é um maluco, né? A gente vai subjetivar isso também. Um cara, né, que é claramente um maluco, um palhaço que bate, né, tenta matar a galera e tal. Sim. A gente vai subjetivar isso porque ele acha que ele não é. Então existe um bem e um mal. E principalmente os valores ali daqueles personagens. O Sam e o Frodo, pra mim, eles são a relação ideal entre dois seres humanos. Um apoiando o outro, entendendo as dificuldades um dos outros. A valentia que eles tiram de onde, tá ligado? 2 bichos de 80 centímetros. É o tamanho de um hobbit, tá ligado? 80, 90 centímetros. O hobbit mais alto que já existiu tem 1,20 m. Era da família do Frodo, uma família distante. No livro fala, né? Então um bicho de 80 centímetros tirou coragem de onde? Como é que aqueles bichos conseguiram fazer isso? Porque existia um bem maior. Salvar a humanidade. Um bem maior. O Sam, danado o Sam. Não, mas e os dois? Porque eu já fui dessa também. Frodo era um fresco. Sem que era foda. Nada, o Frodo ali, ele vendo na cena do primeiro filme, que eu acho que é o melhor, o Sociedade do Anel. O primeiro. Quando ele vê aquela discussão toda, tal, Gimli tenta quebrar o anel, aquela não, que o anel vai ficar pra mim, tarará, mas quem é que vai levar o anel pra destruir? Ele, vindo aquilo, ele, porra, eu levo, aí todo mundo em silêncio. Chega a arrepio, velho. O cara, caralho, filha da puta. 80 centímetros. Meu irmão, é uma bronca do cacete. Quem que vai levar lá pra Mordor e tal? Aí eu levo. Bicho, foda. É impressionante. É impressionante. E tem uma relação de servidão dos dois ali muito bonita. Sim. Porque o Frodo não enxerga o Sam inferior por ser seu servo. O Sam, ele é jardineiro, do Frodo. E o Frodo toma uma cervejinha com ele ali, tá ligado? Ele não enxerga essa relação de servidão como algo inferior, né? Pelo Frodo ser um burguês e o Sam, né? Não, no caso. E o Sam leva o ofício dele como um servo até o último momento. Porque ele enxerga valor nele próprio como a função dele e que o seu servente, né? O seu servidor, não, o seu... Servo. Não, o Sam é o servo. O Frodo é o que para o Sam? É o senhor. O seu senhor. Senhor. Enxergando e ele inclusive fala, né? Senhor Frodo, né? É verdade. Mr. Frodo. É verdade. Sempre. Mr. Frodo. Mr. Frodo. Pode crer. Então eu acho que tem um momento que ele fala Frodo, alguma coisa assim, mas acho é sempre Mr. Eu acho Frodo. que é no primeiro filme. É no primeiro. Quando o Frodo decide subir no barco sozinho, na jangada. Aí ele fica desesperado. Aquilo ali dá vontade de chorar. O Frodo, ele pega, ele entra rio adentro, porra. É foda. João Portugal. Ele tá deixando escapar aqui. Aquilo ali vai me fazer chorar, porra. Aquilo ali é uma loucura, velho. O cara... Olha que doideira. Eu não sei nadar. Tem um cara indo embora. Não necessariamente ele está morrendo. Ele entrou num barco e ele tá ali, ó. Porra, eu não posso deixar ele pra trás. Eu vou morrer tentando chegar no barco. Não é morrer tentando salvar a vida dele necessariamente. A vida dele não estava em perigo iminente. É chegar até ele. Meu irmão, isso daí pra mim é matador, velho. É foda. Isso pra mim é matador. Aquele personagem é um espetáculo. Mas também é outra coisa. Samwise Gamgee. Samwise Gamgee. O Sam só é tão valoroso e essas coisas só são tão importantes porque ele tem a quem servir. Tá entendendo? Ele é digno do valor do Sam. Ele tem um propósito. E isso. E o Frodo merece a servidão do Sam. Ele merece, ele é merecedor daquele amor que aquele personagem tem por ele. Entendeu? Ele é merecedor daquilo. Não é como se o Sam tivesse fazendo isso por um merda.
Né? Tem 1 ou 2 momentos que a gente fica com raiva de algumas atitudes do Frodo, né? Que é o lance da tentação do anel, sabendo que nós somos homens, somos falhos, podemos cair em momentos de tentação, podemos errar, estamos sujeitos ao erro, e quando a gente tem pessoas santas do nosso lado, como o Sam, que nos trazem de volta para a luz, né? Ele estava nas garras da Aracna, né? Pálido, cheio de veneno, com aquela porra na cara ali e tal. ele, se não fosse o Sam, acabava ali. Se não fossem as boas pessoas que estão ao nosso redor, a gente talvez ficaria realmente nas trevas, teria ficado nas trevas. Sim. Nós, com certeza, todos passamos por momentos ruins que em algum momento a gente sabe quem foi responsável por aquilo. E isso, para mim, meu irmão, isso é valoroso de um tamanho. E aí eu consigo replicar esses sentimentos, tentar ser uma pessoa melhor, porque eu finalmente conheci, porque eu pude conhecer como eu gostaria de ser, entendeu? Vendo o outro, tendo, e eu acho que se há algum valor na cultura pop... E aí você consegue, como você consegue trazer isso então para as tuas ideias, para as propagandas? Ah, não sei, tipo, do Senhor dos Anéis em específico, eu acho que é uma questão muito mais de eu acho que eu consegui compreender, legal, sua pergunta, porque eu acho que eu consegui perceber que o ofício, ele não necessariamente, ele deve ser algo que está 100% atrelado à minha satisfação. Mas que tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Maravilha. Veja, se eu trabalho num trabalho merda, um trabalho merda, volto pra casa cheio de merda, né? Desentupindo, sei lá. Eu sou um desentupidor, não um cara que desentope. Não. Você entra dentro de uma manilha daquela de uma manilha de merda. De 100 pra limpar. Assim, com a mão. Essa é a minha função, tá ligado? Tem gente que faz isso. Pois é, essa é a minha função. E aí eu volto pra casa e eu tenho minha esposa, minha casa, meus futuros filhos em breve, com certeza, se Deus quiser. Vai. E aí eu tenho isso, meu irmão, podia ser pior. Podia ser 2 toneladas de merda. Podia voltar latanhado, machucado. Porque independente do ofício que eu tenha, eu faço isso para sua família. Graças a Deus eu não preciso mexer em toneladas de merda, eu posso fazer vídeos e tal. Mas eu sei que fazendo os vídeos, eu poder ajudar um amigo, por exemplo, num projeto, é uma coisa que é gratificante demais para mim. Sim. Entendeu? Eu sei que de alguma forma eu posso alegrá-lo. Por mais que ninguém veja essa merda aqui, tá ligado? Mas eu pude alegrá-lo na tarde de hoje e lhe dar, né, uma ajuda, um suporte. Eu acho que esse tipo de coisa é que é o real, tipo assim, é o que faz com que a gente continue seguindo em frente, sem ser muito piegas e besta, e com vontade. Porque também não adianta o cara só ficar querendo seguir em frente, sendo carregado, né? Tipo, você precisa querer também estar ali, né? Fazendo as coisas acontecerem. Precisa ter valor. Você precisa enxergar esse valor. E também, velho, saber onde é que está esse valor. Porque se o seu valor está atrelado em coisas que se aquebrantam, né? Se os seus objetivos são objetivos, né, pífios, passageiros, se as pessoas que você escolhe estar são pessoas que você escolhe se apoiar, são pessoas que não dão real valor àquilo que você faz, àquilo que você pensa, àquilo que você é, reveja. Enxergue os valores nos personagens de Senhor dos Anéis, que essas são as pessoas que eu quero ser e que eu quero estar arrodeado. Sim. Tá ligado? Eu acho que é isso. E aí, aí é uma história enorme de como o Senhor dos Anéis é uma representatividade muito grande dos valores de Cristo. Tem um padre que eu gosto muito, o Padre Paulo Ricardo, que ele tem um curso inteiro mostrando que cada um daqueles personagens, eles têm a face de Cristo em algumas das suas atitudes. Evidentemente, todos ali são pecadores e homens, tá? Mas existem momentos que cada um daqueles personagens representa o Cristo e a bondade do Cristo ali, porque era intrínseco do próprio Tolkien escrevendo. Ele não queria escrever Cristo ali, ele escreveu porque ele via a bondade. Mas eu acho que é isso. É buscar as coisas do bem e fazer o bem de verdade e com vontade. E é difícil, às vezes, né? Uma coisa é mais tentadora do que a outra, mas, porra, se a gente for nessa, nada é legal. Porra, todos os filmes fodas, nada vem fácil, né?
Aquela conquista, porra, quando você construiu essa casa, eu tenho certeza que foi um rojão da porra pra isso. Porra, quando eu comprei a minha câmera, foi um rojão do caralho. Então, assim, tudo que a gente acha massa, que a gente dá valor, é porque existe um esforço. Se tá fácil, não tá certo. E você dá menos valor. Não tá Olha saindo. Pra câmera de lá, é melhor. Vai, vamos operar. Isso aí, pô. Acabou o cartão de memória. Acabou mesmo? Acabou. A memória, não foi nem a bateria. Mais uma falha técnica, acabou o cartão de memória, bateria ali da câmera. Então, ó, para quem não tá inscrito ainda, se inscreve, dá o joinha, fortalece o Sobretudo João Portugal. Segue o Humberto lá também, beleza? Valeu, gente. Humberto, mais uma vez, obrigado. Você é o cara.